Oi pessoal, tudo bem? No episódio anterior, nós vimos quais são as 3 modalidades de dolo. Também vimos que nas 3 modalidades, isso é, no dolo direto de primeiro e segundo grau e também no dolo indireto, o sujeito tem consciência das circunstâncias do fato. O que muda nos 3 casos é o aspecto volitivo da conduta. No dolo direto de primeiro grau, o sujeito quer o resultado. No dolo direto de segundo grau, ele não quer o resultado, mas admite a sua ocorrência, ou seja, ele tolera a sua realização, ele é indiferente a ela. E no dolo indireto ou eventual, ele adota uma determinada atitude perante o risco de realização do fato, e a definição do que seja essa atitude nós vamos ver mais adiante. As teorias do dolo que eu vou apresentar primeiro são as que eu considero mais satisfatórias para explicar o seu conteúdo e natureza, porque tem uma coerência suficiente e um bom potencial prático. Elas atribuem um conteúdo cognitivo ao dolo, o que significa que deve ser levado em consideração o que o sujeito sabia, e também consideram um aspecto volitivo. Isso significa que também é avaliada a atitude do sujeito diante da situação. Mais à frente, eu vou explicar melhor isso. Todas as teorias têm os seus aspectos positivos e também as suas limitações. E a preferência por alguma delas sempre resulta na admissão dessas limitações. Depois que eu apresentar essas teorias, que distinguem o dolo com base no aspecto volitivo da conduta, eu também vou indicar as limitações delas. Nesse momento, é suficiente deixar claro que essas teorias vão tentar explicar o elemento volitivo da conduta. Por isso, também são denominadas como teorias volitivas do dolo. Todas elas têm um aspecto em comum. Elas pressupõem um determinado conteúdo cognitivo na conduta do sujeito. Isso porque, para que o sujeito queira fazer algo, ele deve saber o que é esse algo. Da mesma forma, para assumir um risco, ele tem que saber que risco é esse. Então, como as teorias volitivas pressupõem a existência de um aspecto cognitivo, antes de apresentar essas teorias, é importante deixar claro qual é o conteúdo cognitivo da conduta suficiente para a sua classificação como dolosa. Ou seja, qual é o elemento cognitivo do dolo. Isso significa definir o que o sujeito deve saber ao realizar a conduta para que ela seja classificada como dolosa. Quando se afirma que o sujeito atua com consciência das circunstâncias do fato, que circunstâncias são essas? Bem, a resposta mais intuitiva seria dizer que ele sabe que realiza o fato típico. Mas isso não é assim tão simples e claro. Quando alguém quer matar alguém, o que ele sabe? O ato de matar é descrito pelo verbo, que é o núcleo do tipo, e é exatamente a palavra matar. E a morte é o resultado, que é um elemento objetivo do tipo. Então se poderia concluir, ele deve saber que mata. Mas isso tem um problema. O sujeito só pode conhecer algo que exista. E quando ele pratica a conduta, a vítima ainda está viva. Ele não tem como conhecer a morte no momento em que decide realizar a conduta e nem mesmo durante a execução, porque nesses momentos a morte ainda não existe. Só com a consumação do fato típico é que vai existir uma morte. Mas então ele já terá praticado a conduta e o conhecimento tem que existir antes, ou no mínimo durante a realização da conduta. E nos crimes materiais, o sujeito não tem conhecimento do resultado quando pratica a conduta, simplesmente porque esse resultado será uma consequência dessa conduta. Ele somente vai existir depois que a conduta já tiver sido praticada. Então, o que o sujeito deve conhecer? Quais são as circunstâncias do fato que ele deve conhecer? Qual é o conteúdo cognitivo da conduta que corresponde ao elemento cognitivo do dolo? Bem, quando o sujeito realiza a conduta,
ele pode identificar as circunstâncias do fato que implementem condições para a realização do fato típico. Ele pode constatar aspectos que gerem a possibilidade de realização do resultado. Então, ele pode identificar que o resultado poderá acontecer e mesmo pode prever que o resultado deverá ocorrer. E é essa possibilidade que o sujeito conhece. O que significa ele tem conhecimento do risco. O conteúdo cognitivo da conduta é a percepção do risco pelo sujeito. Ele identifica o risco e age com a consciência da sua existência. Então, o conteúdo cognitivo do dolo é formado pela consciência do risco por parte do sujeito. Essa consciência do risco, ou seja, da possibilidade de realização do fato típico, é a mesma nas 3 modalidades de dolo e também na imprudência consciente. E é por esse motivo que a diferença entre o dolo e a imprudência deve ser definida com base no aspecto volitivo da conduta e não no cognitivo. Essa é a estrutura das teorias volitivas do dolo. Elas pressupõem a existência de um conteúdo cognitivo na conduta e propõem critérios distintivos com base em aspectos volitivos do comportamento. Bem, agora que já está claro qual é o elemento cognitivo do dolo, ou seja, o risco de realização do fato típico, podemos analisar o elemento volitivo do dolo. E é isso que começaremos a fazer a partir do próximo episódio. Até a próxima semana!